E olha só, gente, no ano passado, a Prefeitura de Maringá credenciou uma empresa para agilizar a poda e o corte de árvores na cidade. As pessoas que tinham um laudo de remoção poderiam pagar pelo serviço, em vez de esperar na fila. Mas a empresa só poderia cobrar no máximo um valor estipulado, que é de R$ 810. A empresa contratada, mas pelo menos 2 moradores desembolsaram R$ 1.500, ou seja, um valor a mais. Mas para explicar um pouco melhor esse assunto para a gente, nós conversamos com a presidente do observatório, a Cristiane Tomiasi, e ela mandou um áudio explicando para a gente toda essa situação aí com relação a essa empresa de poda e corte de árvores aqui em Maringá. Vamos ouvir? Na verdade, são duas questões, tá? Uma questão que foi apresentada é sobre o contrato que a prefeitura faz, né? Ela contrata aí já há anos uma empresa para fazer a poda e remoção de árvores, tá? Neste caso, o que aconteceu foi que a empresa ela não cumpriu o contrato, porque ao invés dela destacar 8 equipes para trabalho, ela estava trabalhando só com 3 equipes. E aí o que aconteceu? A prefeitura acabou rescindindo o contrato um mês antes do final, né? E acabou não contratando uma outra empresa ainda, tá? Não finalizou o processo de contratação. Então, esse é para o corte de árvores a cargo da prefeitura. Uma outra questão que nós trouxemos foi com relação à empresa que se habilitou junto à prefeitura para fazer o corte de árvores quando o consumidor, né, quando o próprio cidadão, ele tem já o laudo da prefeitura, né, a prefeitura já avaliou aquela árvore dele ali, ela já disse que é passível de remoção ou de poda, e aí ele não quer aguardar que a prefeitura, na fila, né, para que a prefeitura faça a retirada dessa árvore. Então ele poderia contratar uma empresa para fazer isso. Então a Maringá abriu uma habilitação, somente uma empresa se habilitou e algumas pessoas, alguns cidadãos contrataram este serviço. E quando nós fomos verificar, né, como é que estava o acompanhamento desse serviço, que nós pedimos as notas fiscais, nós só tivemos acesso a 2 notas fiscais e nós constatamos que a empresa ela estava descumprindo o que previa na habilitação, que era cobrar do cidadão no máximo o valor que a prefeitura já pagava naquele outro contrato que ela tinha com a empresa que faz a poda e remoção das árvores por conta da prefeitura. Então, ao invés da empresa cobrar lá os R$ 810, se eu não me engano, eu estou sem esses valores agora na mão. Então, só finalizando aqui, em vez da empresa cobrar R$ 810, ela estava cobrando R$ 1.500. Sobre esse assunto, eu conversei com o secretário, né, Paulo Gustavo, que é secretário de Limpeza Urbana, e ele foi bem claro numa situação, que a gente tem que colocar em conta também o cálculo de outras situações. Por exemplo, se é uma poda e uma remoção de estaca, né? Você tira o toco, você poda a árvore e também tira o toco. Então, são várias situações, essa foi o que ele me explicou. Mas, enfim, meus queridos, eu gostaria de ouvir vocês sobre essa situação. Francês. Essa remoção do toco é uma outra etapa, né? Até que a cidade está cheia de toco aí e eles acabam não removendo. Teve outra administração que fazia um buraco no toco e plantava árvore nova no meio, também não deu certo. Mas a prefeitura falhou também, porque se ela parou o contrato um mês antes que terminasse, pelo amor de Deus, a empresa tinha contrato para atuar com 8 equipes, estava atuando com apenas 3, estava cobrando a mais dos maringaenses que tinham autorização da prefeitura para remoção das árvores, né? Então, a falha da prefeitura aí e a necessidade, sim, de contratar outra empresa para que faça esse serviço aqui.
A propósito, a prefeitura está contratando também em licitação empresa para remoção de árvores com utilização um tipo de raio-x, né? Para ver se a árvore está doente, para fazer um laudo, é isso? E ela está contratando, acho que R$500 mil ou 500. É uma quantia absurda. Que cada... Pode mandar outra pessoa falar que já vou dar o nome certinho? Que eu anotei aqui, eu esqueci Entendi. o nome da Entendi. Fala outra, eu continuo já o assunto. Beleza, deixa eu perguntar para o Gilmar então. Gilmar, você acredita que a prefeitura também falhou em deixar essa empresa trabalhar tanto tempo assim e encerrar o contrato só com um mês antes? Ô, Kelly, na verdade precisa ser verificado. Você disse aí que conversou com o secretário, né? Sim. Ele disse que tem 2 critérios aí. Eu não vi a versão dele, né? Tô sabendo do assunto agora. Uhum. Eu acredito que se a empresa não estiver descumprindo o contrato, realmente ela precisa ser penalizada por isso. Né? Se ela foi contratada para fazer pelo um valor, mesmo o cidadão pagando, no caso... Ela já foi penalizada. Já foi penalizada. Ela foi descredenciada um mês antes. E aí a outra empresa contratada estava cobrando a mais. Mas cobrando a mais, no caso, por cidadão. Para o cidadão. Porque, pelo que eu entendi, seria isso. Aquele que querem esperar aquela fila e querem esperar que a prefeitura retire, tem uma empresa que faria isso. De acordo com o laudo do engenheiro ambiental. Isso. Agora, se eu tenho um laudo, mas eu não quero esperar que seja tirado, vamos colocar assim, graça, pela prefeitura, pagaria-se um valor. Um valor de R$810. Eles estariam cobrando... R$1.500. Tá errado. Tá errado. A empresa precisa cumprir o que é combinado. Tem que ser penalizada sim. Celestino. São 2 casos distintos, né? Primeiro, o descumprimento da primeira empresa. A prefeitura pagou o que ela fez, o serviço que foi prestado, não foi o valor total. O segundo detalhe, contratou essa empresa agora e aí o observatório viu indícios, né, de irregularidades. Porque bem como foi dito pelo secretário, né, se foi feito poda, se foi feito remoção, se tirou o toco, tudo isso vai acrescentando até chegar nesse valor de 1.500, que é de 810 ou a 1.500, que é o valor total estipulado pela empresa e pela prefeitura, né, no contrato. Então tem que ser averiguado. Agora, se houve lesão ao contribuinte, se o contribuinte se sentiu lesado, né, não basta ligar no 156, tem que ir no Ministério, né, Ministério Público, tem lá a promotoria de meio ambiente, vai lá e denuncia. Está vendo que não está resolvendo, denunciar para a prefeitura. Né? O problema de licitação na prefeitura é seríssimo. Parece que as empresas vêm aqui em Maringá porque tem um atestado aqui, ó. Aqui pode-se fazer de tudo porque não tem Ministério Público, não tem vereador para fiscalizar. Aqui nós podemos deitar e rolar. Hoje... é o que está aparecendo. Então, assim, está precisando mais seriedade no processo licitatório da prefeitura. Não precisa pegar, não tem a lei que exige o preço mais baixo, né? Não existe na lei o preço mais baixo. Existe empresa séria que podem fazer a prestação de serviço aqui em Maringá e o processo de licitação da prefeitura é falho nisso. Né? A gente está lá com o Centro Esportivo da Vila Operária, em frangalhos, né? Já está caindo nos tapumes. É uma vergonha que está acontecendo no bairro onde o prefeito nasceu, viveu e morou, né? O prefeito casou lá na Vila Operária. Está lá o Centro Esportivo Celestino, abandonado. Vamos voltar então, assim, para as árvores aqui. As árvores é um processo sério aqui em Maringá. Nós precisamos de mais seriedade nesse processo das árvores, que já teve vários casos aí, vários indícios em outras administrações, já processo correndo no Ministério Público. O Ministério Público tem que ficar atento a respeito disso.